tarde, amigos telespectadores aí da internet. Mais uma vez aí estamos na Rede Mundial de Comunicação, hoje ao lado aqui do presidente, para a gente falar das classificações das equipes brasileiras para a final da Libertadores e para falar da classificação do Cruzeiro e da desclassificação do Corinthians na Sul-Americana. E aí, presidente? Feliz, tá? Tudo feliz bem? demais da conta, Cruzeirão na final. Então tá bom. Olha, eu estou tão feliz. Primeiro, boa tarde, tudo bem, né? Como diz o doutor Wimo, quase boa noite. Já está escurecendo. Está no avião vindo. Mas eu achei interessante pelo seguinte, porque o Cruzeiro saiu de uma Série B e está chegando aí a disputar já uma competição muito importante. É bom para os mineiros, né? Que tem dois times aí disputando aí dois torneios importantes mundialmente, vamos assim dizer. E o Cruzeiro, eu espero que agora com a eliminação do Corinthians, né, vai ter que jogar com mais garra, porque Brasil e Argentina, você sabe, é garra. É briga de foice no escuro. Ô Nilton, mas vamos por parte, né, como dizia o esquartejador. Primeiro foi a classificação do Atlético Mineiro. Muita polêmica. Tinha feito 3-0, queriam mudar o jogo para lá, confusão, prenderam o ônibus do Galo. O Galo chegou lá no campo, garantiu 0-0 e se classificou. O Botafogo. Agora, eu não sei se você observou que festa bonita os torcedores argentinos fizeram pro River. 10 minutos de fogos. Aí eu falo, uma vez eu estava conversando com o Wilton Batata do Cruzeiro, lembra? O ponta direito? Ele falou assim, Bosco, o cara, se não tiver estrutura, olha que ele sair do vestiário, ver 110 mil pessoas gritando, ele volta correndo, não joga bola mais nunca. E ali foi 10 minutos de pressão, um raio laser, não sei o quê, e o Galo assustou. E o Galo superou. Aí, na quarta-feira, o Botafogo. Aquela festa também. Aquela mudança de jogo, torcida ameaçando, porque ficaram uruguaios presos no Rio de Janeiro, né? Porque os uruguaios que foram presos no Rio de Janeiro, aquilo para mim não é torcedor, aquilo para mim é marginal. Roubaram o celular, roubaram o relógio, fizeram um fuzuê. Fizeram bagunça demais. Fizeram um fuzuê ali na praia, tinha que levar umas cacetetadas mesmo e ser preso. Mas o Botafogo não reagiu tão bem quanto o Galo reagiu. Mas o Botafogo se classificou, né? Eu falei, o Botafogo precisa fazer um gol, né? Era o que todo mundo fala, né? O Botafogo precisava fazer um gol. Fez o gol, tomou 3, classificado. 3 gols de saldo. Veio o Cruzeiro, ninguém esperava. Fatura, empata aqui e faz um gol lá. Perigoso. Todo mundo falou, ixi, o Cruzeiro corre mais perigo e o Diniz vai cair. Eu mesmo falei no nosso tribuna, vai voltar despencado. O Diniz não caiu, o Cruzeiro venceu e o Diniz, né? O Diniz que estava pendurado no bico do urubu. O bico do urubu. Estava lá no bico do urubu. O bico do urubu. Aí vai lá, surpreendentemente, e ganha. E classifica o Cruzeiro. E classifica o Cruzeiro. Bom, o que eu posso falar agora? Afinal, é dia 23 de novembro. O Diniz tem 3 semanas a mais de trabalho. O Cruzeiro
não classifica para nada. Ele vai tentar ganhar a Sul-Americana. Porque caiu, acho que ele não tem perigo mais. Né? O Cruzeiro está com 40 pontos. 43 pontos. Não cai mais. 7 jogos ele deve fazer pelo menos 3 pontos aí. 3 pontos. 46 pontos não cai. E o Diniz vai classificar o Cruzeiro, classificou e tem chance de ganhar o 3º título seguinte. Libertadores, Supercopa e a Sul-Americana. E deixa eu te falar um negócio. A atuação do Cássio foi importantíssima, né? É isso que eu falo. Todo mundo fala assim, como você vê um goleiro bom? Goleiro bom para mim não é aquele que fica pegando tudo quanto é bola, não. Goleiro bom é aquele que na hora que você precisa dele, ele faz a defesa. Ontem o goleiro do Racing fez 2 defesas. Uma do Garro, outra do Yuri. Ele garantiu o jogo. Porque aquela defesa do Garro, se faz 2-0, e a outra do Yuri, se faz 2-1. Mas o Garro também devia ter tocado aquela bola pro Yuri, né? Mas sabe o que é, cara? Jogador novo, ele sonha em ir para a Europa. E aquilo ali era uma oportunidade. Se ele faz. Por que ele não deu uma cavadinha, né? Se é o Hulk. Não, ali. Você viu o que o Davidson fez com o goleiro do River? Deu um driblezinho. Ali ele dá o corte e faz que vai e não vai. Aí chegou lá. Então tá bom. Vamos para o próximo bloco então? Tá chegando aí o convidado, né? Bom, começando o nosso segundo bloco aqui do futebol raiz, isso aqui é pé de ferro, hoje com o nosso convidado que tem brilhado muito aqui no... O pessoal da Globo chama de quadradinho, mas eu acho que é num retângulo aqui do Distrito Federal, né? A nossa capital do Brasil. Christian, vamos começar pelo começo. Sua formação, seu primeiro clube e em qual lugar você trabalhou com a base. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde Milton, boa tarde Bosco, grande referência aqui no nosso futebol, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, falar aí da história é um programa até que horas? Sua formação inicial primeiro. Bem, sou formado na Universidade Católica de Brasília, em Educação Física. Foram aí muitos anos até a gente conseguir se formar, 4 anos aí na faculdade. E graças a Deus a gente conseguiu estar aí no meio do futebol. E essa formação me ajudou muito e tem me ajudado. A especialização sua em futebol? Não, eu fiz especialização em treinamento esportivo. Treinamento esportivo, fui na Gama Filho, Rio de Janeiro. E aí eu fiz a especialização em treinamento. Você já trabalhou na base, Christian? Sim, passamos pelo Gama em 2011, 2012. Passamos pelo Gama, na base, lá com o John. Chegou a disputar a Copa Cidade de São Paulo? Não chegamos. A gente foi até a fase semifinal. Nós tivemos um episódio de invasão de campo no CT e o Gama foi desclassificado na época. A gente perdeu no tapetão, vamos dizer assim. Infelizmente ainda acontece essas coisas na base, né?
não tem ambulância, não tem segurança, é jogado nos CTs. Christian, qual foi sua primeira equipe profissional aqui no DF? Nós iniciamos aí em 2008 para 2009 com aquele trabalho no Gama dos aspirantes, né, com o Gerson, com o Flávio Halpe. Na época a gente iniciou um projeto de aspirantes do Gama e depois veio a representar o Celandense na segunda divisão, na sequência. E com essa sequência que a gente fez, que fomos para o Celandense, sagramos campeão da segunda divisão 2009 em cima do Botafogo DF, naquela oportunidade. Com o Marcelo. Marcelo da Adega era o presidente. Era o presidente na época. E nós conseguimos surpreender o favorito do Botafogo DF, que era a filial. Era a Coqueluche de Brasília, jogava aqui no Carlos. Filial. Inclusive a final foi épica, né? Nós com a camisa vermelha e preta e eles com a camisa do Botafogo. Dizem, foi no CAV, né? Foi no CAV. Dizem que a grande tristeza do Luiz Estevam foi que não usou o vermelho e preto com o nome do Brasiliense, porque o Marcelo já tinha usado no Celandense, né? Sim, usamos em 2009. Naquela oportunidade sagramos campeão da segunda divisão. Christian, agora vamos entrar no que você é um treinador que já se sagrou campeão aí na segunda divisão, tem muita experiência na primeira. Como é o seu QTS, o seu quadro de trabalho semanal? Vamos pensar que aqui em Brasília nós estamos na Europa, o jogo é só dia de domingo. Como é que você faz esse quadro de trabalho semanal? Bem, a sua pergunta é em cima do quadro semanal, com a preparação de uma pré-temporada ou dentro da temporada? Porque aí tem uma diferença, né? Tem. Vamos para o pré-jogo primeiro, né? Para o campeonato propriamente dito. O campeonato está iniciado. Isso. Aí depende muito, né? Depende de como os atletas reagiram da última partida. Tem que fazer uma análise de como estão esses atletas, mas em linhas gerais, a gente tem um QTS onde tem uma comunicação com o preparador físico, com a parte de médica. A gente monta em conjunto, né? O treinador ele tem a equipe ali, a staff, a equipe está ali para monitorar e alimentar o treinador de como vai ser essa semana na parte médica, na parte fisiológica, de recuperação dos atletas. Então, geralmente, a gente ouve muito essas especialidades para a gente construir o nosso QTS. Mas em Brasília, especificamente em Brasília, a gente sabe que a estrutura dos times não oferece tantos profissionais à disposição, né? Minha próxima pergunta era exatamente em cima disso. Exatamente. Então, o que o treinador faz? Ele faz uma análise também junto ao preparador físico, né? E também levar em consideração também o próximo adversário, né? E a gente programa, faz esse planejamento desse QTS em cima dessas variáveis. Mas, em linhas gerais, como eu estava falando, a gente tem um princípio de carga um pouco mais alto no início da semana, e aí depois a gente vai encaixando a parte técnica tática no final da semana, finalizando aí, né, a semana dessa forma, passando pelas 5 fases do jogo, né, nas transições, nas organizações, tanto ofensiva como defensiva, né, nas bolas paradas. Então a gente tem todo um planejamento nesse sentido, de acordo também com a disponibilidade de estrutura que a gente tem. Eu trabalhei em 1979 e 80 para 80 no Taguatinga e não tinha regenerativo, tinha só eu e o preparador físico. O médico era só quando o cara machucava, a gente levava ele no médico. Finado Lídio, doutor Lídio? Não, doutor Flori. Não, doutor Flori. E teve um outro também que depois foi pro Braslândia, se não me engano, qual é o nome dele? Essa fase que eu passei por lá foi antes do Froilan, tá?
Depois que o Froilán entrou, aí fizeram o Taguatinga lá em Taguatinga Norte e tal, melhorou muito. O dos 200? Não. Dali para trás era terrível. Depois que o Froilán entrou, melhorou muito. Como é a parte regenerativa hoje? Como é essa parte de fisiologia? Vocês fazem aquele tratamento, aquele teste de dedo para ver como é que está o ácido lático, como é que isso é feito aqui no futebol de Brasília? Na verdade, é como eu te falei, né? A gente vai muito com os outros tipos de parâmetros, né, que a gente não temos à disposição. Quando não tem à disposição esses recursos, a gente vai para a análise da predisposição de esforço, né? Que a gente pergunta muito para os atletas, né, essa recuperação, e também como foi também o esforço do jogo. A gente tem como monitorar isso para a gente definir essa recuperação. Mas geralmente a gente inicia assim com a recuperação, e no decorrer da semana a gente vai ganhando essa, vamos dizer assim, como a gente não tem esses recursos, a gente mais uma vez vamos procurar falar com o preparador físico, com o fisiologista se tiver, e com os próprios atletas, para saber a predisposição de esforço que eles estão no momento, para a gente definir aí os próximos passos dos treinos, sequência. Aqui em Brasília, quando eu trabalhei no Taguatinga, era impossível falar em full time, né? Treinamento integral, treinamento de manhã e treinamento à tarde. Como é que está isso aí hoje em dia? Você trabalhou aí eu nem perguntei qual é a equipe que ele chegou à final com o Sobradinho, eu sou um entrevistador muito fraco. Como é que está isso aí hoje em dia? Fala o nome da equipe que você chegou à final aí, perdeu pro Sobradinho. A gente foi a SEMI, né, agora recentemente, no CESP. A gente estava no CESP agora. Chegou às finais, né? Fomos nas semifinais. Na semifinal, na semifinal, enfrentamos a forte equipe do Sobradinho, muito estruturada, por sinal. Fizemos um bom trabalho, a gente sabe disso. E lá o treinamento era um período, né? A gente não era full time. Não era. Que também é uma outra realidade aqui de Brasília. A gente tem essa dificuldade de encontrar tanto recursos como estrutura, mas eu encaro que é primordial, sim, o treinamento integral para os atletas, né, para a gente acompanhar aí toda a evolução e ter à disposição aí toda, vamos dizer assim, horas de treino para a gente definir sempre uma equipe para o próximo jogo. Então é primordial esse contato com os atletas. Eu tenho um amigo, come sempre água, viu? Você, menino que está nos vendo aí, ó, negócio de refrigerante, fora, tá? O Cristiano Ronaldo e o Mourinho e o Guardiola proíbem terminantemente o uso de refrigerante na concentração e os atletas dele. O Cristiano Ramos também. Você também faz isso? Com certeza, a gente tem uma programação. Uma dieta balanceada. O nutricionista sempre também está antenado, né, nessas questões. A gente sabe que tudo se influencia no resultado do jogo. Com certeza. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: na pré-temporada a carga de exercício do QTS é diferente na manutenção durante o campeonato. Com certeza. Eu tenho um amigo botafoguense, o pai dele era médico e ele era fanático por Cuba. Ele visitou Cuba quando era menino, hoje ele defende a educação e a medicina de Cuba. Em 1980 o cara tirava uma gota de sangue da orelha do cara lá em Cuba e já preparava o treinamento para o atleta olímpico. Como é que está isso aqui na fase de pré-temporada? Especificamente em Brasília, a gente encontra atletas que estão sem atividade. Pararam 9 meses depois que o campeonato acabou. Tem até mais. Uhum. Tem até mais. Agora mesmo na segunda divisão, a gente teve atleta que chegou pra gente há 1 ano e meio. Então assim, a gente
assim, está trabalhando em alto nível. Né? Chega pra gente e comenta que, não, professor, eu estou na academia, eu estou fazendo um trabalho ali Com funcional. funcional. A gente sabe que isso ajuda, mas não é o trabalho para um atleta profissional de futebol. Então, em Brasília, também temos essa dificuldade de ter essa heterogeneidade. Heterogêneo demais. Aí o atleta chega, até você colocar todos no mesmo nível, com certeza a gente vai ter uma dificuldade maior. Em um mês não é impossível. Né? Eu acho também impossível. E aí, às vezes, a gente tem esse tempo para preparar a equipe para uma competição de primeira divisão. E que Brasília cada vez mais, e esse próximo Candangão, ele está nos colocando em um patamar um pouco maior. A gente vem com equipes que vêm muito mais preparadas e outra, estão se apresentando antes do que o convencional. Sim. Por entender justamente isso, a necessidade de ter mais tempo de preparação, que eu acho que de 45 a 60 dias, o ideal para você entrar numa primeira divisão. Agora é uma pergunta mais capciosa, porque nós estamos aqui para te entrevistar, porque a gente sabe da sua competência e te respeita muito. Obrigado. Eu sempre disse que o Brasiliense, quando o campeonato brasileiro passou a ser disputado, Brasiliense e Gama, não fui só Brasiliense não. Eu trabalho no rádio desde 2009, tá? Comecei lá com o Néder, lá na Legião da Boa Vontade. Desde 2009 eu estou no rádio esportivo e eu falei que em 4, 5 anos o futebol de Brasília não estaria nem na Série D, depois que organizaram os campeonatos por pontos corridos. Qual é a sua postura feito frente ao Brasiliense, frente ao Gama, frente ao Sobradinho, que você disse que Capital, que vem aí, o próprio Ceilândia também vem aí forte para o próximo campeonato? Sim. E eu sempre falei o seguinte: qual o problema de Brasília? Agora é que vem a pergunta. Qual o problema com o futebol de Brasília? O Novo Horizontino tem um calendário: Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B. Ele tem um ano de sequência. O Ituano, Acho que você está respondendo já o problema de Brasília. deixa eu te falar aqui, o Ituano, o Novo Horizontino, o Mirassol. Calendário. Todos eles Você acabou de responder para têm um calendário completo. Aí o Brasiliense começa a fazer o time dele 45 dias antes da competição. Quando é que isso vai evoluir? Sua pergunta e aí a sua contextualização respondem porque, na verdade, Brasília tem essa dificuldade da maioria das equipes não ter um calendário para que possa sustentar fisicamente. Você jogar contra nem falo o Ituano, aquele time lá de Penápolis, que eu esqueci o nome aqui, é vermelho e preto também. Ai, como é que chama? Ele caiu esse ano para a terceira divisão, estava na segunda. Oeste. Eu vi um jogo do Brasiliense aqui em 2011. O Luiz Pedro estava do meu lado. O time do Brasiliense estava até bem. Adrianinho estava bem. Aí eu falei assim, esse jogo é o jogo mais difícil para o Brasiliense. Porque esse time do Oeste aí, ele é encarnado. Eu vi ele jogar contra o Santos, vi ele jogar contra o Palmeiras. E ele corre 180 minutos. Não deu outro. Só que deu 30 minutos do segundo tempo. Oeste, 1, 2, 3 e por aí. Porque é o que todos os treinadores que estão chegando no Brasil falam. O meu time vai ter que competir. E o futebol de Brasília, quando vai para a Copa Verde, quando vai para a Copa do Brasil, não tem força física para competir, justamente por causa do calendário. Isso é realmente uma realidade. A outra que eu entendo também, que nos últimos anos, eu acho que o próprio Brasiliense foi no detalhe. Eu acho que eles têm que buscar esse detalhe. O detalhe é na parte física, o detalhe é na parte técnica, na parte psicológica.
Eu acho que tem que encontrar aí esse detalhe, porque o Brasiliense não subiu nos últimos anos por situações, né? Um detalhe aqui, outro pontuais, ali. Pontuais. Perdeu em pênalti, a Isso. Copa do Brasil, O último o agora. cara teve 5 chances de fazer o gol, não faz, aí perde a classificação da Copa Isso. também. E a outra é o calendário. A equipe não tem várias das equipes do DF não tem uma sequência. Até para o patrocinador também entender que o investimento nesse sentido. Então, 4 meses de campeonato para várias das equipes, isso é muito complicado. Mas eu entendo que é por aí mesmo, né? Acho que a falta de calendário acaba intervindo na parte física, técnica, tática, todo o planejamento da comissão da equipe ali. Essa pergunta ele vai responder depois do nosso intervalo. Ele vai responder depois do nosso intervalo. Christian, a saída para o futebol do Nordeste foi a Lampions League, né? A Copa do Nordeste. Eu tenho falado aqui no Tribuna da Imprensa e no Futebol Raiz, aqui é Pé de Ferro, que a saída para o futebol de Brasília é aumentar o intercâmbio com os times de Goiás, com os times Mato Grosso do Sul e Tocantins e do Triângulo Mineiro. O que você pensaria para que os times de Brasília tivessem um calendário igual os times do Nordeste têm a Lampions League lá, que é a Copa do Nordeste? Para mim, a única saída para o futebol de Brasília, que eu conheço o futebol de Brasília desde 1970, foi quando eu parei de jogar futebol de campo e comecei a jogar salão. Joguei 18 anos de futebol de salão. A única saída para mim é um intercâmbio para a gente ver se depois do Campeonato de Brasília tem a Copa Verde, tudo bem, mas aí tem que ter uma competição dentro desse eixo para essas equipes gerarem emprego e gerarem calendário. Como é que você pensa nisso depois dos nossos comerciais? Voltando aqui com a resposta do Christian, eu fiz o meu ponto de vista, agora ele vai falar o dele, ele que está na prática. Eu estou aqui só como os engomadinhos aí das TV brasileiras, só dando opinião. Não, com certeza, quanto mais calendário as equipes do DF tiverem, mais possibilidades da nossa comissão técnica estar, né, que trabalha mais a nível de DF, principalmente, tem mais oportunidades, e com isso as equipes também do DF poderão, né, se estruturar, se planejar mais, porque tem competições durante todo o ano. Isso é muito importante para o crescimento do futebol do DF. A própria base agora, nós estamos acompanhando agora a Copa Brasília de juniores. Então, os juniores teve um calendário, praticamente vai ter um calendário anual. E o profissional, só duas equipes do DF que vão ter um calendário anual. Então isso realmente prejudica muito o nosso futebol aqui. Teria que ter realmente uma outra possibilidade de manter mais equipes em atividade durante o ano. Mas claro, desde que essas equipes tenham uma saúde financeira, que seja injetado aí, né, patrocínios para que essas equipes se mantenham durante o ano. Porque se manter também durante o ano, sem pagar comissão, sem pagar jogadores e as pessoas que trabalham no staff, então eu não concordo. É melhor nem ter calendário. Tinha um time aqui em Brasília que mudava o CPF todo ano e terminou acabando. O Bolonense acabou, né? Não. O nome Bolanense, né? Acho que agora é Riacho City. Riacho, né? Bom, para encerrar com o nosso convidado aqui, eu queria perguntar para ele como é que é a semana
de preparação, né? Aí é a sua visão. Eu tinha uma visão de trabalho na semana de semifinal, porque quem não conhece futebol não sabe que a semifinal é o pior jogo que existe no campeonato. Como é a sua semana de trabalho para a semifinal que você teve aí há 2 semanas atrás? Do começo da semana, do momento que você classifica até o momento do primeiro e do segundo jogo. Boa pergunta, mas eu vou colocar uma outra situação. Para uma equipe que tem uma estrutura adequada ou para uma equipe que nós temos várias situações extra-campo que atrapalha o trabalho dentro de campo? Aí eu vou falar igual o Vicente Matheus. Quem está na chuva é para se enxugar. Eu coloquei essas 2 situações porque realmente nós temos ainda... São 2 situações... que interfere diretamente no planejamento, como a gente colocou. Mas a equipe que fez um trabalho durante 2 meses, conseguiu chegar a uma outra fase, a preparação ela tem que ser a melhor possível, porque é uma decisão que vale vaga para um acesso, para uma final de uma competição. Muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas, então o planejamento tem que ser muito bem planejado, muito bem arquitetado, vamos dizer assim, com os mínimos detalhes, o futebol, os mínimos detalhes definem, para que a gente tenha tranquilidade no dia a dia. Tem que ser uma semana bem tranquila para os jogadores, para a comissão, e pontual, né? Pontual, decisiva, para que a gente seja, né, feliz no jogo. Claro que essas variáveis no futebol, elas não são mensuráveis às vezes, mas a gente tem que estar trabalhando sempre para agir na urgência. E é isso que tem que fazer no dia a dia. Tudo é urgente no futebol hoje em dia. É um futebol de alto nível, é um futebol de muita intensidade. Então a gente também tem que trabalhar dessa forma durante a semana. Eu priorizo muito a tranquilidade, o Busco. Certo. Eu não sei como é que está. Pode fazer uma pergunta aí, meu amigo Posquet, meu amigo. Pode fazer, mas eu vou fazer bem, aqui. Ele faz Fala, 2 em 1. Milton Moura. Milton Moura está com a gente desde 2009 também, 2008 também. Ele vai fazer a pergunta, mas alguma firma aqui de Brasília patrocina a suplementação para os atletas? Depois você responde, eu já vou emendar a minha. Como é que você viu esse campeonato esse ano aí? Parece que teve um bafafá danado. E como é que você viu esse campeonato? Qual? Você falou o último da segunda divisão. Esse agora. Você esteve participando também, né? Do que? Você fala do campeonato atual. Sim, mas qual bafafá que foi? Bafafá é que troca de técnico todo demais. E aí tem o trabalho do técnico foi, bem dizer, desconsiderado. Responde depois da pergunta dele. Um abraço, entrei de abelhuda aqui. Obrigado, presidente. Na verdade, a segunda divisão desse ano, ela foi uma segunda divisão que até o próprio CESP não era considerado uma equipe de possível, né, briga para o acesso. Uma equipe amadora, né? Então a gente conseguiu fazer com que isso fosse mudando durante os jogos. E a gente sabia que tinha 2 ou 3 equipes que estavam mais estruturadas, no sentido até de calendário. O próprio Taguatinga estava com o Brasiliense Juniores, que vem trabalhando há alguns anos aí, uma equipe muito forte. O Legião estava com a base também do ano passado e conseguiu trazer os jogadores mais experientes esse ano, tanto é que conseguiu acesso. E o próprio Sobradinho, que realmente fez uma equipe muito forte, uma equipe cascuda, uma equipe já acostumada com o futebol de Brasília, os jogadores, conhece todos os jogadores. E o CESP também fez uma equipe forte. No decorrer do campeonato a gente foi montando, mas aquele detalhe é um planejamento. Se a gente consegue reunir esse grupo de jogadores 2 meses antes, você me pergunta. É o detalhezinho. O detalhe para mim foi esse. O CESP, né, tivesse tido um pouco mais de planejamento
em relação à apresentação, a gente poderia ter surpreendido mais. Mas eu estou satisfeito com o trabalho, os jogadores foram guerreiros, né, e eu estou muito satisfeito com o trabalho que foi feito. E a suplementação dos atletas é feita de Geralmente, alguma forma, cada um faz a sua, ou tem acompanhamento os atletas médico, hoje estão muito nutricionista. Sim. Quando o clube não oferece, a maioria dos atletas eles estão mais conscientes em relação a isso. Se cuidam mais, tem essa questão da suplementação, né? Aqueles que podem também manter uma suplementação voltada para o esporte dele, isso é importantíssimo, sim. Isso define, é o detalhe, esses detalhes que você está comentando aqui que são importantes para o resultado final. E uma pergunta baseada num treinador que uma vez eu fiz um curso lá na Gama Filho. A Gama Filho já até acabou, viu, gente? Faliu, um pecado. Tinha sempre cursos de educação física lá na Gama Filho. Pós-graduação, mestrado. Eu fiz curso lá com o Tubino, fiz curso lá com o Carlos Alberto Cavalheiro, etc, etc. O Mário Travalini, ele era um treinador que quando o time do Vasco entrava em campo com a decisão, parecia que estava todo mundo hipnotizado, ou estava todo mundo imbuído de fazer aquilo acontecer de qualquer forma. Qual é a sua prevenção antes do jogo, antes de um jogo decisivo? O Mário Travalini me parecia até que ele hipnotizava os jogadores, sabia, cara? Isso é muito importante. E define também, é mais um detalhe que define o resultado do jogo. Essa motivação, eu costumo sim trazer o que nós passamos, trazer também a questão da importância da família. Eu coloco algumas situações que a gente sabe que é importante para o jogador de futebol. E o objetivo sempre está de querer vencer, né? Tem que estar no sangue mesmo, tem que estar circulando, que é querer vencer o tempo todo, sempre respeitando, lógico, mas buscando o tempo todo o resultado. Eu fui atleta amador de futebol de salão. O futebol de salão aqui de Brasília foi sempre semi-profissional, sempre ele teve patrocínio, sempre ele teve alguém ganhando um dinheirinho, é aquele amadorismo marrom, né? E eu sempre falei, não me chame para combinar resultado com ninguém, que eu só entro em campo para ganhar. Se eu souber que alguém do meu time fez isso, eu não entro nem em campo e não aceito, com certeza, entendeu? Com certeza. Porque também não aceito também. Como é que está isso aí no futebol de Brasília? Às vezes eu acho que alguns jogos aqui em Brasília são muito esquisitos, cara. Outro dia, como é que é aquele jogo lá que o cara ganhou de 3-0, no outro jogo ele perdeu de 5-1, como é que foi aquilo? Como é que tá isso aí? Inclusive foi até bom você tocar nesse assunto. Recentemente o Santa Maria passou por uma situação aí delicada, né? Inclusive eu participei no início, né? Eu fui contratado pelo Santa Maria no início. Quando a empresa chegou, eu não conhecia ninguém. Você foi contratado pelo Erivaldo e pela Dayana. Erivaldo e Dayana. O planejamento... Senão ele vai falar, o pessoal tá vendo aí, vai pensar assim, o Christian também estava nesse meio aí. Não. Então assim, para deixar bem claro, eu fui contratado pela Dayana e pelo Erivaldo no primeiro momento. E aí nós tínhamos um planejamento financeiro bem reduzido. Bem reduzido e quase nada. E agora, qual passo vamos dar? E aí surgiu, né, essa empresa, através de um pai de um jogador, que indicou para o clube. E a partir daí houve uma tratativa, aí as tratativas não foram comigo, porque eu não acompanhei como foi a tratativa da presidente com essa nova gestão. Mas a partir do momento que a nova gestão quis conhecer o treinador, Christian Ramos, a gente passou para eles o que a gente era necessário para ganhar o Candangão, todo o planejamento financeiro da comissão técnica, e aí parou por aí, porque ele não aceitou
os valores que a comissão técnica, o valor, não chegamos num acordo financeiro com a nova empresa. A Daiane até tentou me segurar na época, mas nós saímos antes de começar as contratações dos jogadores. A gente não participou de nada disso. A gente foi demitido antes de iniciar o campeonato. Então eu fico muito chateado que o Santa Maria, que é um clube que eu tenho muito apreço, hoje eu sou o treinador que mais treinou o Santa Maria na história do Santa Maria. Que bom, que bom. E a gente fica muito chateado. Mas eu creio que o Santa Maria vai voltar e vai voltar forte. Né? Passou por essa situação, a empresa já não faz parte mais do Santa Maria. E a gente sabe que futebol é como você colocou. Né? Tem que ter muito cuidado ao falar, colocar situações, porque foi colocado aí na mídia por algumas pessoas, né, que o treinador indicou, o treinador fez isso. O treinador foi demitido antes, o treinador não participou, né, que fui eu. Não participei de nada em relação ao Santa Maria 2024, né? E tranquilo, inclusive, você tem uma ideia, ô Bosco, eu não participo nem de nenhuma plataforma de aposta esportiva, não tem nem cadastro. Que bom. Não sou contra ninguém que tem, mas eu particularmente não tenho. Hein, Christian, eu acho assim que sua família, você, pessoas ilibadas, você não precisava nem ter feito esse depoimento. A pergunta não foi com essa intenção. Não, mas foi bom você ter colocado, porque tiveram algumas situações sim que ocorreram aí durante o processo, e aí a gente fica... A reportagem que eu li no Correio Brasiliense, o repórter foi muito digno, ele te isentou de qualquer coisa, entendeu? Eu Verdade. achei isso bom. Porque o que está escrito, entendeu? O que é falado, ouvir dizer, não vale. Christian, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui. Desculpa alguns. O pessoal aqui do estúdio hoje da Fazenda do Zezinho tá com a macaca. Desculpa alguma coisa, mas as portas estão abertas aqui para o futebol raiz. Isso aqui é pé de ferro. Quando você quiser trazer toda a sua comissão, a gente vai entrevistar todo mundo aqui. E você viu aqui. Aqui o entrevistado fica totalmente à vontade. Suas despedidas aí. Agradecer a oportunidade. Eu faço questão de estar aqui com o Milton, com vocês, porque foi aqui que eu comecei lá atrás, lá em 2008, 2009. Me deram a oportunidade. Então, quando vocês precisarem de alguém para estar falando algumas coisas aqui, de estar debatendo futebol, pode contar comigo. Eu posso estar aqui no CESP, eu posso estar no Flamengo, posso estar em qualquer equipe. Tenho o maior prazer de vir aqui para estar com vocês, com o público de vocês. Deus abençoe vocês. Aqui é futebol raiz. Isso aqui é pé de ferro. Fui!